Vamos ao Evangelho de João hoje à noite, capítulo 7. Nós vamos ler os versículos 1 a 13 e estava hoje à tarde lendo esse texto e fui assim muito tocado com essa palavra e peço a Deus que nos use hoje à noite para Deus falar também com o seu coração e com a sua família. João capítulo 7, versículos 1 a 13, a gente encontra o seguinte: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judeia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar e vá para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou. Mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vão vocês para a festa. Eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isso, Jesus continuou na Galileia. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi. Não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros afirmavam: não, não é. Ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por terem medo dos judeus. Esse é um momento em que Jesus tem um encontro com seus irmãos logo após, pelo menos um tempo depois de ter multiplicado pães e peixes, alimentando uma multidão, e de ter dado seu grande discurso sobre o pão da vida, onde ele era o próprio pão, onde ele convida os discípulos e os demais a comerem da sua carne e do seu sangue, e que, se isso não fosse o caso, ninguém teria vida em si mesmo. E com esse discurso, você vai lembrar, no capítulo 6, lá no finalzinho, muitos discípulos abandonam Jesus, versículo 66, e já não andavam mais com ele, até que Jesus se volta aos 12 e pergunta: vocês também querem ir embora? Vocês vão também seguir esse caminho? Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez esse tenha sido o motivo da pergunta ou da provocação dos irmãos de Jesus sobre a publicidade do mestre. Quer dizer, com medo, quem sabe, de perder mais discípulos, os próprios irmãos, imaginando que Jesus tinha muita coisa a dizer ou fazer, dão a Jesus uma sugestão: que ele recupere a sua credibilidade, que ele se manifeste definitivamente, aproveite Jerusalém nessa festa dos tabernáculos e se mostre ao mundo. Ora, que coisa interessante esse texto, em especial no versículo 1, porque Jesus, dá a entender o texto, não desejava andar pela Judeia, onde ficava Jerusalém, a capital, essencialmente onde ficavam os fariseus, porque os judeus queriam matá-lo. Ou seja, já no capítulo 5 do Evangelho de João, lá no versículo 18, a gente tem essa notícia: os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado,
também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então João registra a acusação que os próprios judeus, dentre os quais os fariseus, faziam a Jesus, de se ostentar como sendo Deus, fazendo-se igual a Deus. Isso gerava revolta, ira, indignação, não aceitação por parte desse grupo. Daí a razão de Jesus evitar Jerusalém. E ele vai para Jerusalém, todos sabemos, no final do seu ministério. Mas um bom tempo desse seu ministério acontece na Galileia, na região norte de Israel, onde ele se defronta até com os gentios, onde ele prega o evangelho, faz muitos sinais e acaba desenvolvendo discípulos e se preparando, aí sim, um dia, claro, para a cruz. Veja, a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos, estava próxima. Em razão disso, então, os irmãos de Jesus acabam dando ao mestre essa ideia. A festa dos tabernáculos era uma das 3 principais festas dos judeus. E ela era importante porque ela, de fato, talvez era uma das que mais reunia gente na capital, em Jerusalém, por causa do templo, sim, mas também porque lá tinha muita evidência essa festa. A festa dos tabernáculos era uma festa da colheita. Não tanto dos cereais, mas da colheita da uva, colheita das azeitonas. E o pessoal montava tendas, celebrando o cuidado que Deus teve com Israel na saída do Egito, quando estava no deserto. Então o povo montava durante uma semana essas tendas, mesmo quem tinha moradia em Jerusalém, e ficava debaixo das tendas, celebrando aquele momento, agradecendo a Deus o cuidado que Deus havia providenciado. E era uma festa religiosa, então muita gente piedosa ia para Jerusalém. Então talvez esse tenha sido o motivo gerador dessa ideia que os irmãos de Jesus dão ao próprio mestre, para que ele então se torne conhecido, venha a público, aproveite um lugar, digamos assim, comercialmente favorável, para afinal dar-se a conhecer a todos. Veja que o texto começa no versículo 3 com a sugestão. Os irmãos então se dirigem a ele dizendo: deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Então fica bem evidente que os irmãos de Jesus estavam preocupados não só com a popularidade de Jesus, mas com o fato de Jesus perder os próprios discípulos, que já o haviam abandonado no capítulo anterior, pela dureza do seu discurso ou pela maneira explícita, mas restritiva para ingresso no reino de Deus, só pelo Filho, só pelo Cristo, só através do Filho de Deus, não há outro caminho. Então as pessoas perceberam uma suposta dificuldade e abandonaram Jesus. E quem sabe aqui os irmãos dele agora tentam ajudá-lo. Mas a ironia é que o versículo seguinte, o 5, diz que os próprios irmãos de Jesus não criam nele. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. E é muito oportuno que a gente leia um texto como esse, de diálogo de Jesus com os seus irmãos de carne e sangue, irmãos naturais, sim, nascidos de Maria, sim, embora haja uma controvérsia nesse sentido de pessoas que leem aqui irmãos como primos, ou outros que imaginam que esses irmãos vieram de José, que José teria sido casado com uma outra mulher no passado. É evidente, e pelo menos essa é a nossa compreensão enquanto protestantes, de que Maria não tinha nenhum impedimento de dar à luz a novos filhos depois de Jesus. Eram irmãos mais novos de Jesus, conviveram com Jesus, mas incrivelmente, embora convivendo com Jesus muitos anos, os anos que eles tiveram esse convívio com o mestre, não perceberam que ele era o Filho de Deus. O texto é evidente, João aqui registra, não criam nele. E a partir dessa não fé em Jesus, ou não crença em Jesus, eles especulam, eles dão as suas ideias, eles leem o mundo, eles
aconselham até Jesus com a boa intenção que eles tinham como irmãos de sangue, mas sem a perspectiva do reino, sem a fé, sem a compreensão do tempo de Deus, sem a compreensão de que ali estava o Filho de Deus, sem a compreensão de que havia um tempo para Jesus se dar a conhecer ao mundo. Então o texto diz, no versículo 3, que esses irmãos dizem: deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Certamente esses irmãos viram obras que Jesus fez, milagres que executou, e eles não foram suficientes para que a fé nascesse no coração deles. Isso é muito importante que vocês entendam, que nós entendamos. Ou seja, o fato aqui não é que os próprios discípulos, irmãos de Jesus, duvidassem que Jesus fazia milagres, mas isso não foi suficiente para o novo nascimento. Isso não foi suficiente para que eles crescem em Jesus como Filho de Deus, e que se convertessem dos seus pecados e dessem crédito àquele que ali representava o Pai. Vejam que coisa interessante. Para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Por quê? Se alguém quer ser conhecido, essa é a lógica, ainda que com boa intenção, essa era a maneira de ajudar Jesus na cabeça dos irmãos, não pode realizar os seus feitos, se quer ser conhecido, em segredo. Já que você faz estas coisas, manifeste-se ao mundo, claramente, publicamente. Aproveite o melhor tempo, o melhor lugar, a melhor hora, e onde vai ter mais gente e gente influente. E é às vezes também a nossa maneira de funcionar, especialmente em tempos de tecnologia, do avanço do marketing e outros recursos que também Deus nos dá. Mas a pergunta é: isso é tudo? Isso diz tudo? Isso é o importante? Parece que para Jesus isso não era importante. E a gente pode pensar um pouquinho a esse respeito. Por exemplo, o Carson, que é um estudioso do Novo Testamento, a respeito dessa manifestação aqui de Jesus ao mundo, ele escreve assim: o mundo é precisamente aquilo que não pode receber Jesus sem deixar de ser mundo. O mundo é precisamente aquilo que não pode receber Jesus sem primeiro deixar de ser mundo, de ser esse sistema incrédulo, autônomo de Deus, de coração endurecido, materialista, avarento, pecaminoso, incrédulo. Quer dizer, o próprio sistema queria oferecer a Jesus uma maneira de Jesus se revelar ao mundo dentro dos moldes do sistema. Eu sempre que olho um texto como esse, não tenho como esquecer do que Jesus disse, né? Entre vocês não é assim. O maior seja o que serve a todos. Existe uma maneira invertida de Deus fazer as coisas, invertida para nós, é claro. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, isso mostra que Deus ele nos surpreende. E que a gente, embora tenha inteligência, tenha curiosidade, às vezes até tenha boa intenção, a gente não é capaz de produzir os atos sobrenaturais de Deus, não é capaz de chegar na mente de Deus, não é capaz de, por força própria, entender a Deus, mas a gente pode acolher a Deus, crer em Deus, recebê-lo, nos humilhar diante da sua palavra, tentar entender o que ele quer revelar, como ele quer fazer, quando ele quer fazer, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Olha, esse texto aqui é um texto muito provocativo, eu confesso a vocês. Eu hoje estava lendo aqui esse texto, imaginando aqueles discípulos que conviveram com Jesus, imaginando aqui os irmãos de Jesus que conviveram numa mesma casa há muitos anos, e os caras não criam em Jesus como Filho de Deus. Eles estavam até bem intencionados, dizendo: aproveita agora a festa dos tabernáculos, vai para Jerusalém e lá todos vão te conhecer. Mas eles próprios não criam, e tendo convivido lado a lado com o mestre muitos anos. Então o tempo não diz tudo, a proximidade também física não diz tudo. E existe uma ação do Espírito que precisa acontecer para a gente nascer de novo, para as coisas fazerem sentido, para a gente
ingressar no reino de Deus, ou melhor, para a gente ser colocado no reino de Deus através do poder do Evangelho, através da ação do Espírito Santo de Deus. Isso aqui nos serve de advertência quando a gente quer imaginar que a fé é uma coisa que nós produzimos, que a fé é uma coisa que a gente articula, que a gente constrói, que a gente organiza, que a gente ajuda Deus no sentido dela ser produzida, e na verdade tudo aqui está na mão de Deus, o próprio tempo está na mão de Deus, porque Jesus até vai a Jerusalém, mas ele diz assim, não é no tempo de vocês, eu vou no tempo que Deus, o meu Pai, assim definir. E ele vai a Jerusalém, o texto nos mostra isso logo a seguir nos versículos posteriores. Então, que coisa interessante, manifeste-se ao mundo, né? É até irônico o jeito dos irmãos aqui se manifestarem, como se Jesus estivesse precisando de um pedestal, de uma plataforma, de um lugar de visibilidade, de uma ajuda dos seus irmãos para então ele dar certo, para então a coisa funcionar, para então a coisa acontecer. Vejam o capítulo 6 de João, versículos 14 e 15. Quais são, às vezes, as nossas expectativas e pressupostos com relação a Deus e a sua obra? Jesus mesmo falando com seus discípulos, e essa história sendo registrada por João, logo após a multiplicação de pães e peixes, diz que eles guardaram os pedaços que sobraram, e assim fizeram e encheram 12 cestos. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E Jesus então ficou sabendo que queriam agora aclamá-lo como rei, por causa do milagre que ele fez. O pessoal queria uma vida melhor em Jerusalém, e ele se retira sozinho para um monte. Então, a gente às vezes tem expectativas, pressuposições, ambições, sonhos, ideais, e quer encaixar Deus nesses ideais, e quer reduzir Deus na sua grandeza, na plenitude do seu reino. A gente quer engavetar o que Deus pode fazer em nossa vida, quando Ele faz tudo em todos, como quer, quando quer, a partir da sua vontade somente. Eu encontro também no versículo 26 desse mesmo capítulo 6, Jesus dizendo, vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que estraga, mas por aquela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Às vezes a sensação que eu tenho é essa, de que a gente quer Jesus para dar um jeito na nossa vida, mas a gente já tem o plano, já tem a ideia, já tem até a forma como fazer, e a gente só quer o poder para a coisa acontecer, quando na verdade Deus quer mudar as nossas estruturas, nossa maneira de enxergar as coisas, de dar início a uma vida saudável. A gente precisa de Jesus para tudo, precisa ter uma mudança de mentalidade. Com esse bombardeio de informações, de valores, de cosmovisões que esse mundo nos impõe, literalmente impõe, quanto à educação dos filhos, quanto a casamento, quanto à aplicação de recursos, quanto a trabalho, quanto a tudo, a gente é forçado a funcionar, crer e agir de um certo jeito. E é preciso perguntar hoje quem nós somos, por que estamos aqui, de quem somos, e por que o reino de Deus já veio a esse mundo, o que Jesus faria nos dias de hoje entre nós, o que Jesus faria em nosso lugar, como ele reagiria às pressões, às dificuldades, ao coronavírus e a tantas coisas que a gente vive em nosso tempo. Jesus, sim, no tempo certo, ele iria a Jerusalém, mas o jeito que ele escolheu de se revelar em Jerusalém foi discreto. Depois se tornou público, crucificado. O jeito de Deus se revelar em Jerusalém não era em cima de um púlpito dentro da principal festa, no meio da celebração dos judeus, foi sendo
pego no Getsêmani, na calada da noite. Foi preso, ficou com Caifás. Foi julgado, crucificado, batido, cuspido, lhe puseram uma coroa de espinhos e ele se revelou sim publicamente diante de todos. E alguns até meneavam a cabeça, escarneciam dele. O Filho de Deus se revelou vulnerável numa cruz, morrendo pelos pecados da humanidade. Ele escolheu um jeito diferente de se manifestar e não aquele que os seus irmãos desejavam para Cristo. A cruz acabou por revelar Jesus num certo momento. E nós lemos em João 12:32 uma bela passagem a esse respeito, quando lá assim está registrado: e quando eu for levantado da terra, disse Jesus, atrairei todos para mim. É Deus que faz. Não é a gente que cria a popularidade de Jesus. É Jesus que atrai as pessoas para si. É Ele que se revela, é Ele que se dá a conhecer, é Ele que ama, é Ele que cura, é Ele que tira as escamas dos nossos olhos, é Ele que converte corações, é Ele que perdoa pecados, é Ele que faz, é o reino dele que avança. E quem sabe os seus irmãos não sabiam que ali estava o Filho de Deus, próximos como estavam, tendo convivido um longo tempo com o Cristo, perderam-se nas suas pressuposições, expectativas e leitura mundana quanto a quem era Jesus e qual era o seu papel. O que Jesus responde: o meu tempo não chegou. Não há como aqui a gente esquecer do casamento ao qual Jesus foi em Caná da Galileia, quando Maria pede ajuda a Jesus e ele diz: o meu tempo ainda não chegou. Jesus tinha uma caminhada segundo o tempo do Pai. Ele tinha um kairós próprio, um tempo específico pelo qual ele funcionava, que pautava a sua vida, e não é o tempo que a gente hoje considera para conduzir a nossa vida, às vezes em cima de emergências, às vezes em cima de necessidades nem sempre as mais importantes. Jesus era movido pelo Pai e segundo o que o Pai lhe revelava, assim Jesus agia, e nesse tempo Jesus fazia. O que aqui então acontece no versículo 6? Mas para vocês qualquer tempo é oportuno. Jesus diferencia muito a missão dele e a dos seus irmãos. Eles podiam ir à festa a qualquer hora que fosse, assim como os próprios discípulos de Jesus podiam ir à festa a qualquer momento que fosse, não faria diferença nenhuma. Mas o tempo de Jesus descer ou subir a Jerusalém, esse tempo era específico. Estava marcado na agenda de Deus. Quando chegasse a plenitude do tempo, o Cristo cumpriria a sua missão, morrendo na cruz para nos salvar dos nossos pecados. E Jesus ainda vai adiante. Vocês podem ir a qualquer momento, referindo-se aos seus irmãos, né? O mundo não pode odiar vocês. Quer dizer, a perseguição que eu estou sofrendo não é a que vocês estão sofrendo. Vocês não têm perseguição. Por quê? Porque o mundo me odeia, não odeia vocês. Porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Deixa eu dizer uma coisa aqui importante. Jesus denunciou as obras más. Jesus denunciou a maldade. Jesus apontou o que estava errado. Até em especial entre os líderes religiosos que reivindicavam para si toda uma legitimidade de falar em nome de Deus, toda uma ideia de imagem quanto ao povo de Deus. Então Jesus combateu muito duramente os pecados, a maldade, a hipocrisia, as malícias, as conversas dissimuladas, as intenções malignas e avarentas, todo tipo de maldade humana Jesus ele combateu. Em tempos de politicamente correto, a igreja tem que ter muito cuidado hoje ao falar de amor e esquecer-se de que é preciso denunciar o mal.
Em amor, sim, mas com firmeza, com convicção, com verdade, com honestidade, com sinceridade, como o próprio Filho aqui o faz. O mundo não pode odiar vocês, porque, em outras palavras, Jesus estava dizendo: vocês são do mundo. Vocês podem ir e vir e não vai dar nada, né? O meu tempo é diferente, eu sou um problema para o mundo, para esse sistema. Onde eu for, vão querer antecipar minha morte, vão querer me pegar, porque eu denuncio as obras más deste mundo, e a igreja também vem fazer isso hoje, com sabedoria, com amor, com graça, com humildade, mas a igreja vem denunciar o que está errado de forma profética, para que as pessoas se convençam dos seus pecados e se abracem na cruz, no Evangelho, no Deus que reconcilia todas as coisas através do seu Filho. Veja, nesse Evangelho de João mesmo, capítulo 3, versículo 19, o próprio Cristo aqui diz o seguinte: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Há um juízo de valor sobre a obra má, porque todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então há um tom de denúncia, de enfrentamento, claro que com amor, com carinho, com compaixão, com generosidade, mas há um ato de denúncia em Jesus quanto às obras más. No próprio capítulo 17, aliás, 7, versículo 19, não é fato que Moisés deu a lei para vocês, contudo nenhum de vocês a cumpre, porque estão querendo me matar. Há uma denúncia aqui da maldade do coração humano, das maquinações, das perversões, da ira, da dissimulação, da iniquidade. E neste sentido, nós somos também confrontados com os nossos pecados, com a nossa arrogância, com a nossa falsidade. A gente tem mais facilidade de se adequar a esse sistema, às vezes porque nos tornamos parte dele, às vezes porque nos convém nos tornarmos parte dele, às vezes porque pensamos como parte deste sistema. O mundo não pode odiar vocês, disse Jesus aos seus irmãos, mas a mim odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Aí ele diz então, terminando esse encontro com os irmãos: vão vocês para a festa, eu não vou porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Jesus tem um olhar espiritual, né, divino sobre as coisas, não anda por impulso, não anda de acordo com circunstâncias ou pressões, nem da sua casa, nem dos seus irmãos ou da sua mãe. Ele tem um tempo segundo a vontade do Pai, e na forma de Deus ele age segundo a sua vontade. Jesus então, o texto diz, continua na Galileia, e depois que os seus irmãos então vão, ele não publicamente, muito discretamente, se dirige a Jerusalém. E os judeus lá, basicamente os líderes, procuravam por Jesus. Onde estará ele, o texto diz. E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Ele era o tema da festa. Imagina se ele viesse a público então, né? Mas por que ele era o tema da festa? Porque ele era uma ameaça ao sistema. Embora também porque ele tinha feito milagres e ele amava as pessoas, e a sua popularidade havia chegado na Cidade Santa. Mas vejam que interessante, as murmurações davam conta de diversas opiniões. Uns diziam, ele é bom. Lembra lá quando Jesus perguntou para os discípulos o que as pessoas dizem, ou quem elas dizem que eu sou, e vocês o que dizem? Aqui também havia muita opinião. Ele é bom. Outros diziam, não, ele engana o povo. Aliás, essa é a ideia ainda que prevalece no Talmud babilônico.
que diz que Jesus foi morto na véspera da Páscoa porque praticava magia e enganava as pessoas. É uma versão que perdurou, está lá, registrada essa versão. Então, não, ele não é bom, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Então havia uma pressão. Realmente havia uma pressão. Não queriam que o bem, que a verdade, que o amor, que o evangelho, que o Filho de Deus, e por que não dizer que o próprio Deus fizesse as coisas como queria, na hora que queria, e que ele próprio, o próprio Deus, fizesse tudo para a glória do seu nome. A gente não pode brincar de igreja. A igreja não é uma espécie de lazer, uma espécie de prática prazerosa que a gente tem para momentos em que não estamos trabalhando, para momentos em que a gente eventualmente não tem nada melhor para fazer. A igreja é de Jesus. E esse Jesus veio libertar os cativos, curar os enfermos, salvar pessoas, estabelecer o reino de Deus entre nós até que ele volte. Ele é Deus. E ele vem perdoar pecados. E quando você tem um parente, um amigo, um vizinho, alguém próximo que ainda não nasceu de novo, que não creu em Cristo, que não teve essa experiência com Deus do novo nascimento, você pode orar por essa pessoa, você pode pregar o evangelho a essa pessoa, você pode ser instrumento de Deus para essa pessoa, mas sempre deixe Deus ser Deus, sempre entenda que Deus faz quando quer, da forma que quer, e é Ele quem faz. Quando a gente então pode ser um mero instrumento. E a gente pode se alegrar vendo Deus agir. Então essa passagem ela é muito provocativa, especialmente em tempos como os nossos, onde a gente fica perguntando o que a igreja tem que fazer nessa pandemia, como que ela tem que fazer, de que maneira ela tem que agir, como a gente entende a igreja numa cidade, qual a missão da igreja numa cidade, que estratégias, que sabedoria ela adota, como ela se comporta, né, numa cidade quando tem essa missão de dar testemunho do evangelho, de amar as pessoas, de denunciar também toda a maldade, toda a hipocrisia, toda a malícia e toda a incredulidade. Então eu queria convidar você nesse momento a uma reflexão. Nós vamos orar em seguida uns pelos outros, mas eu convido vocês a uma reflexão. Jesus quer se revelar cada vez mais nos dias de hoje, eu creio nisso, no meio da sua igreja, nas cidades onde a gente mora. Deus quer ser mais Deus e a gente tem que tomar uma decisão de atrapalhar Ele cada vez menos, de crer nele cada vez mais, de ir para a Escritura e tentar compreender a mente de Deus e deixar o reino de Deus crescer por si mesmo. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Claro que Paulo também diz que nós, enquanto construtores de Jesus, ajudamos na construção dessa comunidade, mas cada um, Paulo vai dizer, veja como constrói, e ninguém pode colocar outro fundamento qual já está posto, que é o próprio Jesus, morto, crucificado e ressurreto. Então essa bela passagem mostra para todos nós que Jesus tem todo o poder e autoridade, ele sabe tudo o que faz, quando faz. E nada acontece sem que Deus permita, sem que Deus consinta. Deus não perde o controle da história. E é esse Deus que se revelou a mim e a você e que nos convida a crer ainda mais, a colocar o nosso coração ainda mais nele, a nos rendermos cada vez mais a esse Mestre, ao Filho de Deus, que morreu numa cruz, que decidiu se fazer conhecido assim, morrendo numa cruz, perdoando todos os nossos pecados,
e da mesma forma nos deixou essa bela vocação de irmos por todo o mundo e anunciarmos essa bela notícia de que Deus em Cristo, crucificado, reconciliou consigo mesmo todas as coisas e nos confiou a palavra da reconciliação, o ministério que é replicar essa bela notícia de que Deus não só decidiu, Ele fez a reconciliação gratuitamente pela fé para todos aqueles que creem. E antes de finalizar, eu queria orar com cada um de vocês agora, pedindo que Deus nos abençoe, no nome de Jesus, seu Filho. Pai, muito obrigado por esse momento. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela revelação do Filho de Deus e do reino de Deus entre nós. Convidamos Jesus a que o Senhor nos conduza pela mão e edifique a sua igreja nos dias de hoje. Nos fortalece e a cada família que agora nos acompanha, que o Senhor nos nutra na fé, nos alimente, nos conduza, nos transforme a mente e nos dirija os passos onde quer que nós possamos ir. Que a tua graça, ó Deus, esteja sobre cada um de nós. Que tu nos aumentes a fé, a confiança no Senhor e abençoes meu irmão, minha irmã, o trabalho de cada um, a saúde de cada um, a família de cada um. Por Jesus, teu Filho, nós oramos. Amém e amém.